Ela chegou com o sol quase morto, a trouxa amarrada no ombro e a poeira do caminho de barro entranhada nas alpercatas, como uma marca que o dia inteiro não apagava. Parou na entrada daquele sítio abandonado e ficou olhando por um tempo que não tinha medida, nem longo nem curto, mas do tipo que a gente leva quando precisa decidir se vai ou fica sem que ninguém ao redor ajude a decidir. O telhado de zinco e palha misturados estava partido em 2 lugares. A porteira tinha caído de lado, encostada na cerca como um homem cansado que não aguenta mais se segurar. E o silêncio que saía dali não era o silêncio de lugar tranquilo. Era o silêncio de coisa que o mundo esqueceu de uma vez e não pretendia lembrar. Delcenir Paes, 26 anos, olhou para aquela terra como quem olha para a única porta que sobrou, mesmo que a dobradiça esteja enferrujada e a madeira apodrecida. E entrou. Antes de continuar essa história, o narrador pede um momento com você. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários de onde você está assistindo. Cidade e estado. Você vai se surpreender com quantas pessoas de tantos cantos do Brasil estão aqui com você agora, ouvindo essa história juntas. Se essa abertura já apertou alguma coisa no seu peito, deixa o like. É pequeno para você, mas para esse canal significa muito. E se você ainda não é inscrito, inscreve agora e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum relato como esse, que a gente traz com cuidado, com respeito e com verdade. Agora feche os olhos por um segundo, respira fundo e volta aqui para o interior do Tocantins, porque essa história está só começando. No interior do Brasil de outros tempos, relatos como esse ecoavam entre rios e estradas de terra. Delcenir cresceu em Guaraí sem aprender o que era pertencer a algum lugar. A mãe, Luzinete, morreu quando ela tinha 4 anos. Febre que não cedeu, médico que chegou tarde, pobreza que antecedeu tudo. O que ficou foi um padrasto chamado Osvaldo, homem de poucas palavras das quais nenhuma era boa, que a criou com a indiferença seca de quem cumpre obrigação sem entender porquê. Ela cresceu no canto, aprendeu a se fazer pequena, a não pedir, a não chamar atenção. Aprendeu também, e isso ninguém ensinou, foi chegando por conta, que a única coisa que a gente pode chamar de sua, com certeza, é o que construiu com as próprias mãos. Osvaldo nunca disse que gostava dela, nunca disse que não gostava também. Existia perto dela como existe o tempo ruim, presente, pesado, sem explicação. E durante anos, Delcenir achou que era assim mesmo, que família era isso, que casa era um teto qualquer sobre a cabeça e que afeto era coisa de gente de sorte. 3 semanas antes de chegar ao sítio, tudo o que era precário virou nada. Foi uma tarde comum de terça-feira. Sol quente demais para o mês, caldo de feijão no fogo. Delcenir voltando do armazém com farinha e sal. Osvaldo estava sentado na soleira com um papel na mão e uma expressão que ela reconheceu. Não de raiva, mas de decisão tomada, do tipo que não tem conversa. Estendeu o papel para ela. Era um comunicado do cartório, dizendo que a tia Genoveva, irmã mais velha da mãe de Delcenir, havia falecido no mês anterior e deixado um sítio em seu nome. Ela leu 2 vezes, devagar, porque as letras embaralhavam. "Isso é seu", disse Osvaldo. "E essa casa aqui não é, nunca foi." Ela olhou para ele, esperou alguma coisa a mais, alguma coisa humana. "Pode ir quando quiser", ele disse. "Quanto mais cedo, melhor para nós dois." Delcenir não chorou na frente dele. Isso ela decidiu antes mesmo de ir buscar a trouxa no quarto. Não ia deixar que ele tivesse isso também. Guardou o que tinha, que era pouco. 2 mudas de roupa, um par de alpercatas sobressalente, uma foto da mãe, que estava quase apagada de tanto manusear, o documento do cartório e um terço de plástico que encontrou esquecido na gaveta da cozinha anos atrás e nunca devolveu porque não sabia de quem era. Amarrou tudo num lençol puído.
Passou pela sala sem olhar para os lados e saiu. A porteira bateu atrás dela com um estalo seco que ela sentiu nas costas como uma mão empurrando. O ônibus para Guaraí soltou fumaça preta ao arrancar. E foi só quando as casas da cidade sumiram e a janela ficou mostrando só cerrado e poeira vermelha que Delcenir deixou a lágrima escorrer. Uma só, que ela enxugou rápido, com raiva e com cansaço, sem entender direito o que estava chorando. A casa que não era sua, o padrasto que nunca foi pai, a mãe que morreu cedo demais, ou tudo aquilo junto pesando num ponto só. O sítio da tia Genoveva ficava a 3 quilômetros da cidade, por uma estrada de barro vermelho que o mato dos dois lados ia engolindo aos poucos. Delcenir desceu do ônibus na estrada principal e fez o resto a pé, com o sol de fim de tarde pesando na nuca. À medida que avançava, o silêncio ia aumentando. Saindo o barulho da cidade, entrando o cerrado, passarinho que ela não sabia o nome, vento baixo no capim seco, e mais nada. Quando o sítio apareceu na curva da estrada, ela parou. Era pior do que ela imaginou, mas era dela. O terreiro estava tomado de vassourinha, jurubeba e capim gordura que chegava no joelho. A parede de adobe tinha bolhas e rachaduras por onde o sol entrava em lasca de luz. A porteira estava caída de lado. O paiol nos fundos havia perdido metade do telhado e uma lona preta jogada sobre o que restava estalava com o vento como coisa viva. Cheirava a terra úmida misturada com algo mais velho, madeira mofada talvez, ou fruta podre que ninguém colheu na última safra. Ela ficou parada naquela entrada por um tempo que não soube medir. Então respirou fundo. O ar tinha gosto de cerrado, de raiz, de coisa que ainda não morreu. E entrou. O chão de terra batida estava rachado em vários lugares, como lábio de seca. A janela do quarto não tinha trinco e balançava com o vento. Na cozinha, o fogão de lenha estava coberto de fuligem e teias, mas a chaminé ainda estava de pé. Tinha uma cobra seca no canto, cipó enrolado, mas cobra, que Delcenir olhou por um segundo, e então varou com a vassoura que achou encostada na porta. Sem cerimônia, sem grito. Não havia lamparina, não havia nada de comida. Havia pendurado num prego enferrujado perto da porta da cozinha um rosário de madeira escura e contas gastas de tanto uso. O rosário da tia Genoveva, que ela nunca conheceu direito, mas que de alguma forma havia escolhido seu nome entre todos os outros. Delcenir segurou o rosário com as duas mãos. As contas estavam frias apesar do calor. Ela não soube o que rezar, nunca soube muito bem. Então ficou ali parada com ele nas mãos, olhando pela janela sem trinco para o terreiro tomado de mato, e sentiu que estava, pela primeira vez na vida, num lugar que era dela, só dela, mesmo que fosse um lugar que o mundo havia abandonado. A primeira noite foi dura. Sem colchão, ela dobrou o lençol da trouxa no chão e deitou com o casaco por cima. O calor do cerrado não caía à noite, ficava parado no ar como lembrança de tarde. Tinha barulho de inseto por toda parte, e uma vez, perto da meia-noite, um barulho de animal no mato que ela não conseguiu identificar e que a deixou com os olhos abertos no escuro por 1 hora inteira. Mas amanheceu, e com o dia vieram as perguntas práticas, as únicas que valiam a pena ter. Onde estava o poço? Onde havia lenha? O que havia no paiol que ainda prestava? Se a terra estava boa para plantar? Quanto do telhado precisava de conserto urgente? Quanto podia esperar? Delcenir passou a manhã toda andando pelo sítio, olhando tudo com aquele jeito dela. Sem pressa, sem empolgação, mas sem medo também. Encontrou uma enxada enferrujada no paiol que ainda tinha cabo. Encontrou sementes de abóbora numa lata amassada numa prateleira de madeira carcomida. Encontrou, no fundo do terreiro, a mangueira velha que estava no documento. Enorme,
com raízes que arrebentavam o chão como dedos desesperados e com manga ainda verde nas ponteiras mais altas. E encontrou mais importante o poço, com água funda, fria e limpa. Aquilo foi suficiente para o dia. À tarde, ela começou a limpar o terreiro com a enxada enferrujada. O cabo ferrava na palma de um jeito que doía, mas ela continuou. O mato resistia, raiz grossa, jurubeba com espinho, vassourinha entupida em tudo. Ela foi devagar, palmo a palmo, sem tentar fazer tudo de uma vez. O sol caía oblíquo no cerrado e pintava o terreiro de laranja sujo. Foi nessa hora que ela sentiu. Não viu ninguém, mas sentiu. Aquela certeza quieta de quem está sendo observado. Ela parou, endireitou as costas, olhou para os lados. Na cerca do lado esquerdo, uma mulher velha estava parada, de braços cruzados, olhando. Deusenir não soube a idade. Podia ter 70, podia ter 80. Cabelos brancos presos com pano, avental desbotado, alpercatas de couro. Ficou olhando Deusenir trabalhar por um tempo sem dizer nada. Então disse: "Do jeito que você está pegando nessa enxada, vai machucar o pulso antes de acabar a semana." Não era crítica com crueldade. Era observação de quem sabe. Deusenir não respondeu de imediato. Olhou para a velha, depois para as próprias mãos, depois de volta para ela. "Boa tarde", disse. "Boa tarde", respondeu a velha. "Me chamo Generosa. Sítio ali do lado é meu." Ela não ofereceu mais nada. Ficou olhando um pouco mais, depois foi embora sem cerimônia, voltando para o lado dela da cerca, como quem cumpre uma visita breve que já estava planejada. Deusenir ficou olhando para o espaço onde ela estava até o silêncio fechar de volta. Só mais tarde, quando o sol tinha descido e o cerrado estava cor de brasa apagando, Deusenir foi até a porteira buscar um pouco de ar diferente. E viu, pousado no mourão da cerca, um pote de barro tampado com um pano de xadrez amarrado por cima. Sem bilhete, sem nome. Ela abriu. Tinha caldo de feijão dentro, ainda morno, com folha de louro e pedaço de toucinho. Ela comeu em pé, com a noite chegando devagar sobre o cerrado, com o juriti cantando uma vez lá na mangueira velha, antes de se calar. E sentiu uma coisa que não sabia nomear muito bem. Não era gratidão ainda, porque era cedo demais para confiar em qualquer coisa. Era algo mais simples. Era a sensação de que o mundo ainda tinha em algum canto uma fresta de gente boa, e que talvez, sem que ela pedisse, sem que ela merecesse ou deixasse de merecer, alguma coisa daquela fresta havia chegado até ela. A noite fechou sobre o sítio. As estrelas do cerrado são diferentes. São muitas e ficam baixas, como se quisessem ver de perto o que acontece na terra. Deusenir deitou de novo no lençol dobrado no chão, e desta vez o sono veio antes do medo. O rosário de madeira estava no punho, enrolado, as contas gastas aquecendo entre os dedos. Ela não sabia ainda, não podia saber, que 3 homens e uma mulher em Guaraí já tinham ouvido que ela havia chegado. Que um deles, o mais velho, havia ficado parado na janela do armazém por um longo tempo quando lhe contaram. Que ele havia feito um ruído baixo com a língua, virado as costas e dito a ninguém em especial que aquilo ia ter que ser resolvido. Que o que ele chamava de resolver não era conversa, não era papel, era pressão. Do tipo que chega devagar, como enchente que começa longe e vai subindo sem que você veja de onde vem, até que, de repente, você está com a água no pescoço e não sabe quando foi que os pés perderam o chão. Mas isso era para amanhã. E Deusenir, que aprendeu a vida inteira a sobreviver um dia de cada vez, dormia agora com a respiração de quem ainda não sabe do perigo. E talvez por isso mesmo ainda consegue descansar. Primeiros dias no sítio tinham aquela qualidade estranha de coisa que dói e alimenta ao mesmo tempo, como raiz amarga que a gente engole porque é o que tem, e que depois descobre que fez bem. Deusenir acordava antes do sol,
antes dos pássaros, quando o cerrado ainda estava num azul escuro e frio que não durava nem meia hora. Ficava sentada na soleira da porta com as mãos em volta de uma cuia de água, porque café ainda não tinha, açúcar não tinha, e a cuia era o único objeto que encontrou inteiro na cozinha da tia Genoveva, e olhava o dia chegar como quem assiste a uma coisa que não pediu, mas que veio e não vai embora. O cerrado tinha aquele cheiro de manhã que é próprio só dele, terra ressequida cedendo à umidade do orvalho, capim gordura exalando algo verde e amargo, e mais fundo, mais embaixo de tudo, um cheiro de pedra quente que o sol do dia anterior havia guardado e a noite devolvia aos poucos. Delcenir respirava aquilo e pensava em nada, ou pensava em tudo sem conseguir separar. Dava no mesmo, o terreiro ia cedendo devagar à enxada. Ela aprendeu sozinha e por tentativa a dobrar o pulso de outro jeito, não tanto quanto antes, que machucava, e a usar o peso do cabo a favor em vez de contra. As bolhas tinham virado calos numa semana, e os calos doíam de outro modo, um latejo surdo que ficava, mas não impedia. Ela aprendeu a trabalhar com esse latejo como aprende a trabalhar com o cansaço, que é diferente de aprender a ignorar. Ignorar cansa mais, aceitar, não. Generosa voltou na terceira manhã. Desta vez entrou pelo portão sem pedir licença, não com arrogância, mas com a naturalidade de quem já entrou muitas vezes antes, mesmo que não fosse nela que estava entrando agora. Trazia um embrulho de pano com broa de milho e um feixe de ervas que Delcenir não reconheceu. Esse aqui é alecrim do campo, disse Generosa, apontando para o maço de folhas miúdas e aromáticas. Passa na testa quando a cabeça doer de sol. E bota um pouquinho no chão do quarto. Espanta coisa ruim. Delcenir não perguntou que tipo de coisa ruim. Pegou as ervas e agradeceu. Você tem nome de santa, disse Generosa, olhando para ela de lado enquanto examinava o estado do telhado com aqueles olhos que não perdiam nada. Não sei de onde veio esse nome, respondeu Delcenir. Veio da sua mãe, disse a velha. Simples assim. Delcenir é nome de mulher que não dobra fácil. Eu já conheci duas. As duas sobreviveram ao que tinha que matar. Ela foi embora sem mais explicação, como era seu costume. Delcenir ficou segurando a broa de milho e sentindo o cheiro do alecrim do campo. E ficou com aquilo, aquela frase, pousado no peito por um bom tempo, sem saber se era consolo ou aviso. Foi na quinta-feira da segunda semana que Bartolomeu apareceu. Ela o viu de longe, antes de ele chegar. Um homem alto, de camisa de botão limpa apesar do calor, chapéu de palha bom, passos largos que não tinham pressa, mas que também não tinham dúvida. Vinha pela estrada de barro, com aquela postura de homem que está acostumado a entrar em lugares como se eles já fossem seus antes de ser convidado. Dois homens mais novos vinham atrás, a certa distância, sem dizer nada. Delcenir parou o que estava fazendo. Encostou a enxada no tronco da mangueira e ficou de pé, esperando. Sentiu o estômago apertar. Não de medo exatamente, mas de reconhecimento. Conhecia aquele tipo de visita. Era a visita que vem sem ser chamada e que quer alguma coisa que você tem. Ele parou na porteira, tirou o chapéu e sorriu de um jeito que não chegava aos olhos. Bom dia! A senhora é a moça que veio ficar aqui. Sou. Delcenir Paes. A terra é minha. Bartolomeu Coutinho, disse ele, e estendeu a mão por cima da porteira como se fosse cortesia. Mas havia naquele gesto uma coisa de inspeção que ela sentiu na palma. Somos parentes da Genoveva, do lado do pai dela. Sei, disse ela. Ela me deixou a terra. Deixou num papel, disse Bartolomeu e pausou. A pausa era calculada. Mas a gente sabe que papel nem sempre conta a história toda, não? Delcenir não respondeu. Deixou o silêncio trabalhar. Bartolomeu olhou por cima da cabeça dela para o sítio. O terreiro ainda pela metade, o telhado remendado, o paiol sem cobertura.
com uma expressão que misturava desprezo com algo que ele tentava disfarçar de preocupação. "Olha, eu não vim criar confusão", disse ele, e a voz desceu um tom, ficou mais mansa, mais perigosa. "Vim conversar de pessoa para pessoa. Essa terra aqui pertenceu ao pai da gente por promessa em vida da Genoveva. Ela prometeu. Tem gente aqui na redondeza que pode confirmar. Seria mais fácil para você, moça nova, sem conhecer ninguém aqui, sem ter a quem recorrer. Seria mais fácil a gente resolver isso na conversa, sem precisar de cartório nem de juiz." "Já tem cartório", disse Deusenir. "Já tem papel com meu nome." "Papel se desfaz", disse ele. "Simples assim, sem ameaça aberta, sem voz levantada. Tem outros papéis que podem surgir. É isso que eu vim dizer." Ele colocou o chapéu de volta, assentiu, como se tivesse cumprido uma formalidade, e virou as costas. Os dois homens mais novos, Dalton, que ela ainda não sabia o nome, mas que reconheceu como o tipo de homem que segue outro por covardice, não por convicção, foram atrás sem olhar para ela. Deusenir ficou parada na porteira até o barulho dos passos sumir na estrada. Então percebeu que estava com a mão fechada com força, os dedos enterrados na palma. Abriu a mão devagar. Havia uma marca meia-lua de cada unha. Ela não dormiu bem naquela noite. Ficou revirando o que Bartolomeu disse. Não as palavras exatas, mas o que havia embaixo delas. A ameaça era real. Ela sabia, com a clareza de quem não tem ilusão, que não tinha dinheiro para advogado, não tinha família que pudesse ajudar, não conhecia as pessoas da cidade bem o suficiente para pedir favor. E Bartolomeu era homem conhecido, respeitado, com armazém na praça e nome que abria a porta. Ela, por outro lado, era uma moça de 26 anos que tinha chegado sozinha num sítio abandonado com uma trouxa num lençol. Era essa a conta que ele estava fazendo. Ela sabia. De manhã foi até a cerca falar com Generosa. A velha ouviu tudo sem interromper, com aquela atenção quieta de quem guarda mais do que devolve. Quando Deusenir terminou, ficou um silêncio. Depois Generosa disse: "Bartolomeu Coutinho é homem que calcula antes de agir. Não age na raiva, age no plano. E o plano dele é te cansar, te fazer duvidar, te fazer achar que não vale a pena. Porque se você for embora por vontade própria, ele não precisa nem de papel falso. Você acha que ele vai forjar documento? Eu acho que ele já começou a pensar nisso." Generosa cruzou os braços. A Genoveva não era tola. Ela registrou tudo em cartório. Mas em Miracema, não aqui, porque ela sabia que aqui, nessa cidade, o nome Coutinho tem peso. Deusenir ficou parada, processando aquilo. "Em Miracema tem alguma cópia?" "Tem, e tem mais. O padre Elcimar, aquele que aposentou faz uns anos, mas ainda mora na casa paroquial. Ele esteve presente quando a Genoveva assinou as últimas vontades num tabelionato em Miracema. Ele guarda cópias de tudo que testemunhou, por hábito, por desconfiança de enchente e de fogo. Eu sei porque ele me contou. Fomos criados na mesma rua. Havia ali um fio, fino, mas presente. Deusenir o sentiu entre os dedos, como sente a linha de pesca antes de ver se tem peixe do outro lado. Foi nessa semana que Joventino apareceu. Não apareceu de um jeito que chamasse atenção. Estava simplesmente ali numa manhã, do lado de fora da cerca, com uma enxada nova apoiada no ombro, olhando para o terreiro com uma expressão de quem está fazendo conta de cabeça. Deusenir o viu da janela e saiu. "Bom dia", ela disse. "Bom dia", respondeu ele. 50 e poucos anos, rosto curtido de sol, mãos que contavam décadas de roça sem precisar falar. "Me chamo Joventino. Trabalho terra aqui na região faz muito tempo. Ouvi dizer que esse sítio está sendo posto de pé de novo. Estou tentando." Vi o terreiro. "Você está indo bem para quem está sozinha." Não era elogio nem crítica, era observação. "Se precisar de braço, eu cobro em produto. Uns quilos de feijão quando vier a colheita."
Não cobro em dinheiro porque sei que não tem. Delcenir ficou olhando para ele por um momento. Desconfiança e necessidade puxando em direções opostas, como sempre puxam em quem foi ensinado pela vida que ajuda gratuita costuma ter custo escondido. Mas o homem não desviou o olhar. Ficou com aquela expressão paciente de quem oferece e está disposto a ouvir, não sem mágoa. Tá bem, disse ela. Mas eu quero saber o que você planta, o que você conhece e o que você não faz. Preciso entender com quem estou trabalhando. Justo, disse Joventino, e pela primeira vez esboçou algo próximo de um sorriso. Não largo, não efusivo, mas presente. Posso começar amanhã cedo. Ele começou na manhã seguinte, como disse. E desde o primeiro dia ficou claro que Joventino era homem de fazer, não de falar. Chegava quando o céu ainda estava cinza. Trabalhava com aquela cadência lenta e constante que não desperdiga energia. E ia embora quando o sol baixava sem que ninguém precisasse dizer nada. Não perguntava sobre a vida dela. Não perguntava sobre Bartolomeu, mesmo que soubesse. E sabia, porque o interior é lugar em que todo mundo sabe de tudo antes que a pessoa perceba que o assunto escapou. Ensinava enquanto trabalhava, de passagem, como se fossem observações sobre o tempo, que aquele trecho de solo era mais argiloso e precisava de composto diferente, que o quiabo gostava de sol da tarde, mas não de encharcado, que a cerca do lado sul estava frouxa e era melhor consertar antes que o animal do vizinho entrasse e pisoteasse o que plantasse. Delcenir escutava tudo. Perguntava quando não sabia, sem vergonha de não saber. E foi nessas perguntas e nessas respostas, devagar, que foi se formando entre os dois uma espécie de entendimento que não precisava de nome. O segundo sinal de Bartolomeu veio não pela sua presença, mas pela ausência de outros. Delcenir foi à feira de Guaraí, numa sexta-feira, com um embrulho de abóboras que havia encontrado brotando de sementes antigas no fundo do terreiro. 6 abóboras pequenas, mas bonitas, que ela pensou em vender ou trocar por sal e fubá. Quando chegou na feira, percebeu que as pessoas que ela cumprimentava respondiam com menos que o suficiente. Não eram grossas, eram esquivas. Olhavam para ela e depois desviavam rápido, como quem não quer se comprometer com o olhar. Uma mulher que vendia tecido a chamou de lado com discrição e disse baixinho: "Moça, o Bartolomeu andou conversando com gente aqui na cidade, dizendo que a terra não é sua, que você é intrusa, que quem negociar com você vai se meter em encrenca legal. Não tô te dizendo isso para te assustar. Tô te dizendo porque acho errado deixar você não saber." Delcenir agradeceu com uma voz calma que custou a manter. Vendeu 2 abóboras para essa mulher, que comprou as 2 de propósito, e voltou para o sítio pela estrada de barro com o restante no embrulho e um peso no peito que era raiva filtrada por cansaço. Ele estava tentando cortá-la do mundo antes que ela criasse raiz. Era um plano inteligente, simples e eficiente, do jeito que as coisas cruéis costumam ser quando quem as planeja não tem pressa e tem reputação. Naquela tarde, ela foi até Generosa e contou. A velha ouviu. Depois ficou quieta por um tempo que Delcenir não interrompeu, olhando para o cerrado como se estivesse lendo alguma coisa que estava escrita no horizonte. Você precisa ir a Miracema antes que ele vá, disse Generosa por fim. Não é mais só questão de ter o papel certo. É questão de quem chega primeiro com a verdade. Não tenho dinheiro para passagem de ônibus e de volta. Joventino conhece o caminhoneiro que faz a rota segunda-feira cedo. Você pode ir de carona e voltar na quarta com o ônibus da tarde. Havia na voz de Generosa aquela firmeza tranquila de quem não está empurrando. Está abrindo caminho e esperando que a outra escolha andar. Delcenir ficou olhando para a velha por um momento. "Por que você está me ajudando assim?" perguntou, não com desconfiança,
mas com a pergunta honesta de quem precisa entender. Porque a Genoveva foi minha vizinha por 42 anos, disse generosa. E porque ela me disse, um pouco antes de morrer, que a sobrinha ia chegar e que ia precisar de alguém que conhecesse o terreno. Fez uma pausa. E por que você não pediu ajuda? Gente que não pede é gente que sabe o que faz quando recebe. Delcenir assentiu. Não disse obrigada, não porque não sentisse, mas porque havia ali entre as duas uma linguagem que dispensava a palavra, que preferia o gesto, o silêncio compartilhado, o feijão deixado no mourão da cerca sem bilhete. A viagem para Miracema estava marcada. O fio estava na mão. Do outro lado, ela ainda não sabia o que ia encontrar. Mas sabia, com aquela teimosia que era quase física nela, que ia encontrar alguma coisa. Que Genoveva não havia escolhido seu nome para nada. Que a terra vermelha do cerrado que entrava nas alpercatas e subia pelo tornozelo toda manhã era sua e ia continuar sendo. O cerrado esfriou com a noite. As formigas trabalhavam no escuro sem que ninguém precisasse mandar, e Delcenir, sentada na soleira com o rosário enrolado no punho, olhava para as estrelas baixas do Tocantins e deixava o plano tomar forma dentro dela, quieto, firme, do jeito que as coisas que vão de fato acontecer costumam tomar forma, sem barulho, sem pressa, mas sem sombra de dúvida. O caminhão saiu de Guaraí numa segunda-feira antes das 5 da manhã, quando a estrada ainda estava coberta por aquela névoa rasa que o cerrado produz no frescor da madrugada. Névoa que não molha, mas que pousa nos cabelos e nas sobrancelhas, como lembrança de que a noite não foi embora de vez. Delcenir estava sentada no banco do passageiro ao lado de Tonico, o caminhoneiro que Joventino havia arranjado, homem de 50 anos, que mastigava palha de trigo no canto da boca e falava pouco, o que era uma qualidade que ela reconhecia e apreciava. A cabine cheirava a borracha quente e a café velho esquecido numa garrafa térmica que ele ofereceu sem insistir. Ela aceitou. O café era amargo e forte, e fez bem do jeito que café ruim às vezes faz bem, pelo calor, não pelo sabor. Do lado de fora, o cerrado passava escuro e silencioso, interrompido às vezes pela silhueta de uma vaca encostada numa cerca, por uma casa com luz acesa que Delcenir olhava e se perguntava que vida era aquela dentro, quem acordava tão cedo e por quê. A viagem até Miracema durava pouco mais de 2 horas por estrada, que misturava asfalto remendado com trechos de barro compactado que o caminhão engolia com indiferença. Delcenir ficou a maior parte do tempo em silêncio, com o documento do cartório dobrado dentro do sutiã, o único lugar que considerou seguro e uma lista mental das coisas que precisava encontrar. O padre Elcimar, a cópia do registro de Genoveva e alguma clareza sobre o que Bartolomeu podia realmente fazer com o que dizia ter. Tonico a deixou na entrada da cidade com um aceno de cabeça e a informação de que passaria de volta na quarta se ela quisesse carona. Ela disse que sim. Ele foi sem mais conversa e Delcenir ficou na beirada da estrada com a bolsa no ombro, olhando para Miracema acordando. Quitanda abrindo, padaria soltando cheiro de pão, bicicleta passando com latinha de leite no guidão. A casa paroquial ficava atrás da igreja velha, numa viela de paralelepípedo gasto que o mato dos quintais vizinhos invadia pelos lados. Delcenir bateu na porta às 7:30 da manhã, sem ter certeza se era hora boa ou ruim, e esperou. O padre Elcimar tinha 78 anos e carregava esse peso com a postura de quem já havia feito as pazes com a gravidade. Cabelos brancos ralos, óculos de armação grossa, chinelo de dedo que batia no calcanhar a cada passo. Abriu a porta ele mesmo, olhou para Delcenir de cima a baixo com aquela atenção miúda dos velhos que viram muita coisa e aprenderam a ler gente pela postura antes pela palavra. "Bom dia", disse ela. "O senhor é o padre Elcimar?" Era.
disse ele. Agora sou só Elcimar. Entrou para quê? Vim falar sobre Genoveva Paz. Ela era minha tia-avó. Me deixou o sítio em Guaraí. O velho ficou parado por um segundo. Então deu um passo para o lado, abrindo espaço na porta e disse: Entra. Sabia que alguém ia aparecer mais cedo ou mais tarde. A sala da casa paroquial tinha aquele cheiro específico de papel velho e cera de vela misturados, que Deusenir associou imediatamente a algo de sagrado e de pó ao mesmo tempo. Havia prateleiras de madeira em todas as paredes, cheias de pastas e caixas identificadas com letras miúdas que ela não conseguia ler da distância. O padre foi direto a uma delas, terceira prateleira, lado esquerdo, sem hesitar, e tirou uma pasta azul desbotada. A Genoveva veio aqui em pessoa, disse ele, sentando devagar numa cadeira de palha que rangeu. Trouxe o advogado que tinha contratado em Palmas. Eu assinei como testemunha do registro no tabelionato. E depois, por precaução, tirei uma cópia e guardei aqui, porque eu conheço os Coutinho. Conheço o pai, conheço o filho. Sei como esse tipo de família age quando acha que foi preterida. Bartolomeu disse que tem uma promessa verbal do pai, que vai apresentar testemunhas. Promessa verbal sem registro não vale papel, disse o padre com a serenidade de quem diz isso pela 10ª vez na vida. E o que eu tenho aqui vale muito papel. Ele abriu a pasta e tirou uma folha dobrada, com carimbo de tabelionato e assinatura, que Deusenir reconheceu como da mesma letra trêmula que havia no envelope do cartório de Guaraí. Deslizou a folha pela mesa em direção a ela. Deusenir pegou o papel com cuidado, com aquela delicadeza de quem segura algo frágil que custou muito, e leu devagar, palavra por palavra, mesmo nas partes que o juridiquês tornava opaco. Estava tudo ali. Nome dela, endereço do sítio, descrição dos limites da terra, data, assinatura de Genoveva, assinatura do tabelião, assinatura do padre como testemunha. Ela dobrou o papel de volta. Respirou. O senhor toparia depor se precisar, explicar o que viu, o que assinou? Já topei antes que você perguntasse, disse o velho. A Genoveva foi mulher de bem. O que ela quis fazer com a terra dela era direito dela. Não vou deixar um homem calculista atropelar isso por omissão minha. Havia nessa frase algo que era mais do que compromisso jurídico. Era fidelidade. Do tipo que não precisa de contrato, porque está plantado mais fundo do que qualquer papel chega. Deusenir ficou ali por mais 1 hora, bebendo café com o padre Elcimar e ouvindo histórias de Genoveva que ela nunca soube, que a tia havia sido professora rural por 30 anos, que havia ensinado a ler 3 gerações de filhos de meeiros, que havia perdido um filho ainda pequeno e nunca se casou depois, e que havia guardado aquela terra com o cuidado de quem guarda a única coisa que ainda faz sentido num mundo que tirou muita coisa. Quando saiu, o sol já estava alto e o calor de Miracema era o tipo que pesa nos ombros. Mas Deusenir caminhou pela calçada de paralelepípedo com o passo diferente, não mais leve, porque o peso ainda estava lá, mas mais firme, como se o chão tivesse ficado mais real debaixo dos pés. Ela passou a noite na pensão de Dona Carmelita, que cobrava o mínimo e não fazia perguntas, e voltou para Guaraí na quarta-feira como combinado, com a cópia do registro costurada dentro do forro da bolsa por precaução, agulha e linha, que havia pedido emprestado da dona da pensão sem explicar porquê. Joventino a esperava na estrada quando o ônibus a deixou. Não disse que estava esperando. Estava simplesmente ali, como aparecia sempre, sem anúncio e sem cerimônia. Caminharam juntos até o sítio pelo barro vermelho da tarde, com o sol caindo de lado e pintando o cerrado daquele laranja que parece incêndio, mas é só fim de dia. Achou o que precisava? Perguntou ele, sem olhar para ela, olhando para a estrada. Achei. E mais um pouco. Bom, mas nada foi dito.
E foi suficiente. O sítio estava diferente quando ela entrou pela porteira. Ou talvez fosse ela que estava diferente, e o sítio parecia outro porque os olhos dela haviam mudado de ângulo. O quiabo que Joventino havia plantado numa semana estava com as primeiras folhas abrindo, verdes e abertas como mãos. A cerca do sul havia sido consertada na ausência dela, os mourões novos ainda com cheiro de madeira fresca. E no terreiro, sentada no toco de angico que servia de banco perto da mangueira, estava uma menina de uns 7 anos, cabelos trançados, vestido florido desbotado, olhando para os pintinhos que circulavam em torno de seus pés com uma atenção absoluta que só criança tem. Delcenir parou. "Oi", disse a menina sem levantar os olhos dos pintinhos. "Oi, quem é você?" "Nalva. Sou neta da Dona Generosa. Ela disse que eu podia vir ver os pintinhos." Ela disse isso. Disse que a senhora não ia se importar. A menina finalmente olhou para cima, olhos escuros, sérios para a idade. "A senhora se importa?" Delcenir olhou para a menina, para os pintinhos, para o terreiro que estava mais limpo do que quando saiu. "Não me importo", disse. "Pode voltar quando quiser." Nalva assentiu como se isso fosse assunto encerrado e voltou a atenção para os pintinhos. Delcenir entrou na casa sorrindo, de um jeito que não percebeu que estava sorrindo até sentir o rosto diferente. O padrasto apareceu na tarde seguinte. Ela o viu na estrada de longe. Aquela silhueta que ela conhecia desde os 8 anos, o jeito de andar ligeiramente curvado para o lado esquerdo, o chapéu sempre torto. O estômago dela fez um movimento que não era bem medo e não era bem raiva. Era aquela coisa velha, anterior à consciência, que o corpo guarda de infância e que nenhuma determinação adulta apaga de vez. Osvaldo chegou na porteira com um chapéu na mão. E isso já disse tudo, porque ela nunca o tinha visto tirar o chapéu para ninguém. O rosto estava mais velho do que ela lembrava, ou talvez ela nunca tivesse olhado direito antes. Havia nele algo que ela identificou com demora como vulnerabilidade, e que a assustou mais do que se ele estivesse bravo, porque vulnerabilidade de gente que fez mal é a mais difícil de aguentar. "Delcenir", disse ele, só o nome por um momento. "Eu errei, sei que errei." Ela ficou parada na porteira. Não abriu. "Tô velho, não tenho mais para onde ir. A casa lá tá custando caro. Não tenho mais saúde para trabalhar como antes." Ele prendeu o chapéu entre os dedos, revirou. "Pensei se você podia me deixar ficar um tempo. Poderia ajudar no que precisasse." O chão balançou sob os pés dela, não de fraqueza, mas de raiva tão justa que doía de carregar. Sentiu a garganta secar, sentiu os olhos arderem. Ficou ali com a mão na porteira e o coração fazendo aquele barulho surdo que aparece quando a gente não sabe o que fazer com coisa que não tem resposta simples. Ele havia batido a porteira na frente dela. Havia dito que ela era peso. Havia ficado 26 anos sem dar a ela um único gesto que valesse o nome de afeto. E agora estava ali, com o chapéu na mão e a voz mansa, pedindo o que nunca havia dado. "Vou pensar", disse ela por fim. A voz saiu firme, o que a surpreendeu. "Não hoje. Volte daqui a uma semana." "Tá bom", disse ele. E havia no tom alguma coisa que ela não soube ler. Alívio ou resignação, ou as duas coisas juntas, que às vezes se parecem muito. Ele foi. Delcenir ficou na porteira até ele sumir na curva da estrada. E então virou. Foi até o fundo do terreiro, sentou embaixo da mangueira velha com as costas no tronco e ficou olhando para o céu por um longo tempo, as raízes da árvore levantando o chão em volta dela como braços que protegem sem abraçar. Naquela noite foi até generosa, não para pedir conselho, mas porque precisava de presença. A velha ouviu tudo. Depois ficou em silêncio por um tempo que Delcenir respeitou. Quando falou, disse apenas: "Porta aberta por culpa, fecha de novo por mágoa. Você que sabe quando vale e quando não vale abrir." Delcenir não respondeu.
Voltou para o sítio pela noite do cerrado, com o som dos grilos enchendo o ar de um lado ao outro do horizonte, e passou as 3 noites seguintes acordando no meio do sonho, sem conseguir lembrar o que havia sonhado. Só o resíduo, aquela sensação de coisa não resolvida que fica no peito como pedra que a maré não levou. Na quinta-feira da semana seguinte, enquanto Delcenir colhia as primeiras quiabas, pequenas ainda, mas inteiras e perfeitas, com aquela penugem que arranha os dedos de um jeito que é quase carinho, Joventino chegou mais cedo do que o costume, com uma expressão que ela reconheceu como notícia ruim, sendo segurada com cuidado. Bartolomeu entrou com requerimento no cartório de Guaraí, disse ele, sem rodeio, porque não era homem de rodeio, alegando que a escritura da Genoveva tem vício de forma, que ela não estava em pleno juízo quando assinou, e que tem laudo médico para comprovar. Delcenir parou com a quiaba na mão. Sentiu o calor do sol ficar mais pesado, de repente, como se tivesse aumentado num segundo. Laudo médico. Ela não havia pensado nisso. Havia pensado em promessa falsa, em documento forjado, em testemunhas compradas. Mas não havia pensado que ele fosse atacar a lucidez de Genoveva, que fosse tentar apagar a mulher antes de apagar a assinatura. Era cruel, era eficiente. E ela sentiu, pela primeira vez desde que chegou, um frio no meio do peito que não era do vento. "O laudo é verdadeiro?" perguntou, e a voz saiu menor do que queria. "Não sei", disse Joventino. "Mas sei que o médico que assinou é sobrinho de Bartolomeu por parte de mãe." O silêncio que seguiu foi do tipo que não tem conforto. Apenas a realidade da situação, com seus ângulos duros e 2 pessoas olhando para ela sem desviar. Delcenir olhou para as quiabas na mão, para o terreiro limpo, para o telhado remendado, para a cerca consertada, para tudo o que havia construído palmo a palmo, calo a calo, manhã a manhã antes do sol. Então olhou para Joventino. "O padre Elcimar assinou como testemunha do registro", disse ela, "e ele estava presente. Conversou com ela, viu como ela estava." Fez uma pausa. Vício de forma não se sustenta quando a testemunha é padre de 78 anos que assinou, porque viu com os próprios olhos. Vai precisar que ele apareça no cartório, pessoalmente. Ele disse que apareceria. Joventino assentiu uma vez, devagar. Depois olhou para o quiabo que ela ainda tinha na mão. "Pode colher o resto", disse. "A terra não para porque tem processo." Era a coisa mais longa que ela o havia ouvido dizer de uma vez, e era exatamente a coisa certa. Delcenir voltou para o pé de quiabo, dobrou os joelhos e continuou colhendo. Com cuidado, sem arrancar, do jeito que Joventino havia ensinado, que era do jeito que a planta pede para ser tratada quando a gente quer que ela volte amanhã. O cerrado estava em silêncio por cima de tudo, daquele silêncio de tarde que precede o vento da noite. E embaixo desse silêncio, no chão vermelho que seus pés já conheciam como conhece chão de quem pertence, alguma coisa ia crescendo que não era só quiabo, era raiz, do tipo que não arranca fácil, do tipo que, quando tenta arrancar, traz terra junto. A audiência no cartório de Guaraí foi marcada para uma segunda-feira de setembro, quando o calor do cerrado já havia passado do ponto de suportar na sombra e entrado naquele estágio em que até a sombra queima. Delcenir acordou antes das 4, não porque precisasse, mas porque o sono havia ido embora no meio da madrugada e não voltou. Ficou deitada no colchão que havia conseguido com o dinheiro da primeira venda de feijão na feira. Um colchão fino, de espuma barata, mas que era seu, sobre um catre que Joventino havia trazido de uma feira de usados em Guaraí, sem dizer que estava trazendo, aparecendo com ele numa tarde como se fosse coisa óbvia. E olhou para o teto de zinco remendado, enquanto o cerrado fazia seus barulhos de antes do dia. Grilo, sapo, um galho batendo no lado do paiol, o vento que chegava baixo e passava. Pensou em Genoveva.
Pensou na letra trêmula da carta que ainda não havia encontrado, mas que Generosa havia mencionado de passagem uma vez, dizendo que a velha era mulher de guardar papel. Pensou em sua mãe, que havia morrido sem deixar nada além de uma foto quase apagada. Pensou se as duas se pareciam, se havia algo em comum entre a mulher que a gerou e a mulher que a via, sem nunca ter chegado perto, escolhido seu nome para receber uma herança de terra vermelha e mato alto e telhado partido. Levantou quando o azul da madrugada começou a clarear para o cinza. Acendeu o fogão de lenha com 2 gravetos e fez angu com resto de farinha e ovo. O último dos 4 ovos que as galinhas haviam dado naquela semana. Comeu devagar, de pé, olhando pela janela que agora fechava, para o terreiro que o dia ia revelando aos poucos. O quiabo crescido, o milho com a palha seca balançando, a mangueira velha no fundo que parecia, naquela luz primeiro da manhã, uma figura parada que observava tudo. Joventino apareceu às 5:30, como combinado. Generosa chegou logo atrás, o que Delcenir não esperava e que fez a garganta apertar de um modo que ela controlou a tempo de não deixar ver. A velha não disse nada. Estava com o avental limpo e o cabelo mais arrumado do que o usual, o que era dela, o equivalente a um discurso. Os 3 foram a pé pela estrada de barro até Guaraí, com o sol nascendo de lado e tingindo a terra de vermelho mais vivo do que o normal, como se o chão também soubesse que aquele era dia de alguma coisa. O cartório tinha cheiro de papel envelhecido e de verniz de móvel barato. E estava mais cheio do que Delcenir esperava. Além das partes e dos funcionários, havia ali um homem de pasta de couro que ela identificou como o advogado que o padre Elcimar havia contratado, por conta própria, sem avisar, pagando do bolso o que ela só soube depois. E havia também, para sua surpresa, Shirley, a irmã de Bartolomeu, sentada no banco de madeira do lado de fora da sala, com as mãos no colo e a expressão de quem tomou uma decisão difícil e está do outro lado dela, no ponto em que a decisão já foi e não dá mais para voltar. Quando viu Delcenir, não desviou o olhar. Assentiu uma vez, breve, como se dissesse, estou aqui. Delcenir assentiu de volta. Não havia mais o que dizer antes do que ia acontecer. Bartolomeu chegou com Dalton 5 minutos depois, com um advogado próprio e aquela postura de sempre, calculada, sem pressa, dono de si. Mas quando viu o padre Elcimar sentado na cadeira do corredor com a pasta azul no colo, algo na face de Bartolomeu mudou de um modo muito pequeno, quase imperceptível. Uma contração perto da boca, um piscar que durou 1 segundo a mais. Delcenir viu e soube. A audiência durou 2h30. O tabelião era homem jovem e meticuloso, que não se deixava pressionar por nenhum dos lados e que conduziu tudo com aquela frieza administrativa que, às vezes, é a coisa mais justa do mundo. O advogado de Bartolomeu apresentou o requerimento de vício de forma, o laudo do médico sobrinho, as declarações de 2 testemunhas que confirmavam a suposta promessa verbal de Genoveva ao pai dos Coutinho. Então, o padre Elcimar foi chamado. Ele entrou na sala devagar, com o chinelo batendo no calcanhar e a pasta azul debaixo do braço, e sentou na cadeira com a dignidade simples de quem não precisa se fazer grande, porque o que tem a dizer já é grande o suficiente. Disse o que viu. Disse como Genoveva estava, lúcida, firme, mais lúcida do que ele mesmo alguns dias, foram suas palavras exatas. Disse que havia assinado porque acreditava no que estava assinando, e que em 78 anos de vida não havia assinado nada em que não acreditasse. Colocou a cópia do registro na mesa. Citou a data, o nome do tabelião de Miracema, o nome do advogado contratado em Palmas. O advogado de Bartolomeu fez 3 perguntas. O padre respondeu às 3 com a mesma serenidade descalça que era seu modo de existir no mundo. Depois, ficou em silêncio,
com as mãos abertas na mesa sobre a pasta azul, e não falou mais nada, porque não havia mais nada a falar. Shirley foi chamada em seguida. Entrou com aquele passo de quem está com peso nos ombros, mas decidiu carregar em pé. Disse, com voz que não tremeu apesar de tudo, que havia estado presente quando Bartolomeu havia escrito de próprio punho a declaração que chamava de promessa verbal, numa tarde em que havia bebido mais do que devia. Disse que havia guardado aquilo silenciada por lealdade ao irmão por anos, mas que lealdade à mentira não era lealdade, era cumplicidade, e que ela não queria ser cúmplice. Dalton saiu da sala antes do fim. Bartolomeu ficou até o final com o rosto fechado de pedra, sem olhar para ninguém. O tabelião indeferiu o requerimento naquela mesma tarde. A escritura de Deusenir foi confirmada. A terra era dela. Na saída do cartório, o sol batia de frente e era o tipo de sol que não perdoa. Deusenir ficou parada na calçada por um momento, com os olhos semicerrados, sentindo o calor na pele e deixando o que havia acontecido lá dentro se assentar devagar. Não com euforia, não com triunfo, mas com aquela sensação mais quieta e mais funda que é o alívio real, o tipo que chega depois que o perigo passou e o corpo só então percebe o quanto estava tenso. Joventino parou ao lado dela. Não disse nada. Generosa veio pelo outro lado e colocou a mão no braço de Deusenir. Uma vez, breve, firme, e então tirou a mão como quem faz o suficiente sem exagerar. O padre Elcimar passou por ela de saída, batendo o chinelo na calçada e disse apenas: a Genoveva ia ficar satisfeita. Deusenir não conseguiu responder. Assentiu com a cabeça e sentiu os olhos arderem. Não de tristeza, mas do tipo de emoção que não tem nome exato, que é muita coisa ao mesmo tempo e que o corpo resolve soltando água porque não tem outro jeito de caber tudo. Shirley passou por ela mais tarde na rua, quando Joventino e Generosa já haviam ido à frente. Parou. As duas ficaram uma de frente para a outra por um segundo que pesou mais do que devia. Eu não fiz por você, disse Shirley. Fiz porque era o certo. Eu sei, disse Deusenir, e eu agradeço mesmo assim. Shirley assentiu, e havia nesse aceno qualquer coisa que não era amizade ainda, não era perdão de nada, mas era o começo de alguma coisa que podia, com tempo e com trabalho, virar respeito. E respeito, entre gente de interior que passou por conflito, vale mais do que a maioria das afeições que a vida oferece de graça. Os meses que se seguiram foram os primeiros em que Deusenir aprendeu o que era, de fato, pertencer a um lugar. Não era uma sensação grandiosa, era feita de coisas pequenas e acumuladas. Saber de cor qual tábua do assoalho rangia, conhecer o cheiro do sítio em cada hora do dia. De manhã cedo cheirava a orvalho e folha de quiabo. De tarde cheirava a terra quente e resina da mangueira. De noite cheirava a lenha apagada e ao capim que o sereno deixava adormecido. Era saber que a galinha preta punha no canto esquerdo do galinheiro e que a malhada saía antes das outras de manhã. Era a Nalva aparecendo toda a tarde com os pés descalços e a mesma expressão séria de quem tem assunto importante para tratar com os pintinhos, que já estavam crescidos e andavam pelo terreiro com uma autoridade que a menina respeitava profundamente. Foi numa tarde dessas que Deusenir encontrou a lata enferrujada. Estava no fundo do paiol, embaixo de uma tábua solta que Joventino havia levantado para checar a fundação. Deusenir a pegou sem saber o que era, pesada demais para estar vazia, fechada com um arame torcido que havia enferrujado junto com a tampa. Abriu-o com um prego e paciência. Dentro havia papéis dobrados com cuidado, envoltos num pedaço de pano de saco para proteger da umidade. Cartas, recibos velhos, uma foto pequena, sépia, de uma mulher jovem que ela não reconheceu de imediato. E então reconheceu pela linha do queixo e pelo jeito de inclinar a cabeça que era sua mãe, mais moça do que ela havia imaginado.
talvez 18 anos, talvez menos. Delcenir ficou parada, segurando a foto por um longo tempo, com o coração fazendo aquele ruído de coisa que finalmente encontra o que estava procurando sem saber que procurava. E então achou a carta. Letra trêmula, papel amarelado, endereçada a ela pelo nome, Delcenir, como se Genoveva soubesse que ela ia chegar, ia encontrar, ia abrir. E era exatamente isso. Genoveva sabia. A carta dizia que havia conhecido Luzinete, a mãe de Delcenir, numa época difícil, que a havia abrigado por 2 meses no mesmo sítio, que a havia ajudado quando não havia mais ninguém. Que Luzinete havia partido, e anos depois ela soube que havia morrido cedo, deixando uma filha. Que Genoveva havia guardado aquela terra por décadas, esperando o momento certo de passá-la adiante, e que havia escolhido Delcenir não por obrigação de sangue, mas por dívida de bondade, a única dívida que, segundo ela escrevia com a letra cada vez mais irregular no final, a gente não deve deixar sem pagar. Delcenir leu a carta 3 vezes. Sentada no terreiro, com o sol descendo atrás da mangueira e tingindo o cerrado de cor de brasa, com a foto da mãe na mão esquerda e a carta na direita e os pés descalços na terra vermelha que era sua. Chorou. Não o choro de quem perdeu, o choro de quem entendeu, que é diferente e às vezes mais fundo. O ano fechou com o sítio irreconhecível de quando ela chegou. O terreiro estava limpo e varrido todo dia. O galinheiro tinha 12 galinhas e um galo que acordava o cerrado inteiro antes do sol. A horta nos fundos produzia quiabo, jiló, maxixe e couve. O milho havia dado bem e parte foi vendida na feira de Guaraí, onde agora as pessoas a cumprimentavam pelo nome, onde a mulher dos tecidos sempre guardava um pedaço de juta de presente, onde ela havia se tornado, sem perceber o exato momento, parte da paisagem humana daquele lugar. O telhado estava inteiro, a janela fechava. Havia uma lamparina nova na cozinha e um banco de madeira no terreiro que Joventino havia feito numa tarde de chuva sem que ninguém pedisse. Osvaldo havia voltado na semana combinada, como disse. Delcenir o recebeu na porteira e disse que não. Disse com a voz firme, sem raiva, sem crueldade, mas com aquela clareza de quem decidiu sozinha, sem culpa e sem dívida. Disse que a porta que ele havia fechado na frente dela era dele fechar, e que a porta que ela havia construído aqui era dela guardar. Ele foi sem discussão. E ela ficou de pé na porteira, depois que ele sumiu na curva, sentindo não alívio nem tristeza, mas aquela leveza específica de quem colocou no lugar certo o peso que estava carregando no lugar errado. Generosa, aparecia toda manhã com alguma coisa, erva, farinha, notícia de vizinho, conselho não pedido que sempre chegava na hora certa. Nalva havia ganhado permissão da avó para ajudar a colher o quiabo nas tardes de sexta, o que ela fazia com aquela seriedade toda de seus 8 anos recém-feitos, nomeando cada pé como se fossem conhecidos de longa data. E Joventino estava lá, sempre, trabalhando naquele ritmo de rio que não apressa, mas não para, e que de vez em quando a tarde estava boa e o trabalho estava rendendo, olhava para Delcenir de soslaio, com aquele meio sorriso que ela havia aprendido a reconhecer como o equivalente nele de um discurso inteiro. Foi no último mês daquele ano, numa tarde de nuvem baixa que cheirava a chuva, que ainda não tinha chegado, que a mulher parou na porteira. Jovem, menos de 30 anos, olhos vermelhos de choro contido, o tipo de vermelho que fica quando a pessoa chorou muito e faz tempo que parou. Mas o corpo ainda não esqueceu. Trouxa no braço, não tão diferente da trouxa que Delcenir havia carregado, amarrada num pano de saco em vez de lençol, mas a mesma forma, o mesmo peso de coisa que coube no que coube. Ficou na porteira sem entrar, sem pedir licença, e perguntou com voz que estava se segurando:
Com licença, tem algum serviço aqui? Posso trabalhar em troca de um lugar para ficar que seja no chão? Delcenir parou o que estava fazendo. Olhou para a mulher. Viu os olhos vermelhos, a trouxa, o jeito de quem chegou no limite da estrada e não sabe o que vem depois. Viu o que ela era. E viu, com uma clareza que a atravessou devagar como água entrando em terra seca, o que ela mesma havia sido. Não fez perguntas. Sabia que as perguntas podiam esperar. E que a primeira coisa de que aquela mulher precisava não era explicar. Era ser recebida sem precisar explicar. Abriu a porteira. Tem um quarto pequeno nos fundos, disse. A comida é simples e o trabalho começa cedo, mas tem teto e tem prato. A mulher fechou os olhos por um segundo. Os ombros desceram. Muito obrigada, disse ela, com a voz partindo um pouco no final. Entra, disse Delcenir. Depois você me conta o que quiser contar. A mulher entrou. Delcenir fechou a porteira atrás dela. O terreiro cheirava a terra molhada. A chuva havia chegado sem avisar, como costuma chegar no cerrado, de repente e farta. E o Juriti cantou uma vez lá na Mangueira Velha, aquela nota única que ele lança quando está satisfeito com o que vê antes de se calar. As galinhas correram para o galinheiro. Nalva, que estava colhendo quiabo nos fundos, saiu correndo com o avental cheio de quiabas, protegendo a cabeça da chuva e rindo daquele riso de criança que não liga para a roupa molhada. Joventino entrou no paiol e ficou olhando a chuva cair debaixo do telhado com aquela expressão sua de quem não precisa de mais nada do que isso agora. E Delcenir ficou um momento parada na soleira, com a chuva batendo no terreiro à sua frente e a mulher desconhecida dentro da casa atrás dela, uma mulher que chegou como ela chegou, com o peso que ela conhecia, buscando o que ela também havia buscado, e sentiu o peito se abrir de um jeito que não havia palavra certa para nomear. Era gratidão, e era responsabilidade, e era aquela coisa rara que aparece quando a gente percebe que o que sobreviveu, a terra, o telhado, os laços construídos um a um, não era só para si. Era para o próximo também. Era para a próxima que viesse pela mesma estrada de barro, com a mesma trouxa, olhando para a mesma porteira e precisando que alguém a abrisse. A chuva batia forte agora e cheirava a cerrado lavado. Delcenir virou e entrou em casa. Há mulheres que a vida tenta dobrar como galho seco no vento e que dobram sim porque são humanas e o peso é real, mas que não quebram. Que voltam para o lugar delas com a raiz intacta, com a memória do que suportaram transformada em fundação, não em cicatriz. Delcenir foi uma dessas, e o sítio que ninguém queria virou palmo a palmo, dia a dia, enxada a enxada, o lugar onde a força dela tomou forma de terra, de colheita, de teto oferecido sem perguntas. O que ela plantou não era só quiabo nem milho, era continuidade. Era o gesto de uma mulher que recebeu o suficiente para sobreviver e devolveu mais do que recebeu, porque aprendeu com o próprio corpo que é isso que a vida pede da gente quando a gente tem o privilégio de chegar do outro lado. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir que recomeçar é possível. Alguém que está na porteira, com a trouxa no braço, sem saber se entra. Manda esse relato para essa pessoa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreve agora e ativa o sininho. Porque toda semana a gente traz histórias como essa, de gente simples que a vida tentou dobrar e que ficou de pé. E deixa nos comentários o momento que mais apertou seu peito nessa história. A gente lê tudo e saber que você está do outro lado faz todo sentido. Fique com Deus.